Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube. E neste vídeo vamos falar sobre um assunto delicado demais. Entretanto, é necessário. Recentemente eu vi um corte em um podcast de uma astróloga, onde ela falou um monte ali contra a igreja evangélica, contra os pastores, e ainda pregou o evangelho no podcast, tá? Será que virá coisas boas de uma pessoa que é vegana, astróloga e ainda cuida da área espiritual das pessoas? Não sei. Vamos ver? Mas os cristãos acreditam que ele houve o ressuscito dele. O ressuscito para mim é recobrar os sentidos. E para mim, um homem que andava com prostitutas, com os publicanos, com os bêbados, com os pobres, que aliás, um homem incrível. Nossa, que eu tô com ele na cabeça, que me fugiu o nome, que eu amo esse homem. Padre Lancelotti. Meu Deus, como eu amo esse homem. Ele faz o trabalho de Cristo. E na minha opinião, Ele faz o trabalho de Cristo. Para você que não sabe quem é o Lancelotti, ele cuida das pessoas, ajuda bastante as pessoas, né? Entretanto, não podemos esquecer do passado dele. E recentemente, né, ele apoiou o Lula nas eleições, tirou foto e tudo mais. E não é somente isso, tá? Recentemente, ele deu apoio ao Hamas. Isso mesmo, sabe aquela guerra que está acontecendo entre Israel e o Hamas? Então, ele está apoiando o Hamas. Olha, esse é o bispo, ou sei lá, padre católico que ajuda os pobres? Muito estranho, né? Então, já começou mal. Mas enfim, vamos lá. Eu vejo aquele Vaticano. Quando eu penso que Jesus foi morto pelos romanos, e quando eu vejo o Vaticano, aquela riqueza, se Jesus voltasse e visse o que os evangélicos fazem nessas igrejas, eu acho que Jesus, ele ia pegar o chicote. Quando eu vejo essas pessoas de terno fazendo o que eles fazem hoje, com esse evangelho da prosperidade, eu tenho um nojo. Eu tenho um nojo. Peraí. A gente também não pode ficar falando apenas de um meio ali religioso, né? Os católicos também não têm esse problema? Recentemente saiu uma notícia de que mais de 30 mil crianças foram vendidas ou doadas por freiras. Sabe por quê? Porque algumas pessoas que frequentavam a igreja católica, elas sabiam exatamente o que a igreja católica pensava sobre o aborto. Então, sabe o que acontecia? As freiras faziam ali de uma forma oculta. Então, tiravam ali a criança da mãe e doava ou vendia essa criança. Nós temos vários problemas no meio evangélico. Entretanto, no catolicismo também tem. Então, o que parece é que ela está defendendo a igreja católica e atacando a igreja evangélica. Então, peraí, temos que ser coerentes, tá bom? Não podemos fechar os olhos para os absurdos que acontecem também na igreja católica. Você não faz ideia. Me enoja. Esse evangelho da prosperidade me dá náusea. Isso eu concordo com ela, tá? Concordo demais. Esse evangelho da prosperidade, né, essa teologia da prosperidade não vem dos evangelhos. Tá bom? Não vem. Porque Jesus, ele dizia que se você tiver 2 túnicas, dá uma túnica para o teu irmão. Dá uma túnica para o teu irmão. Se você tiver 2 sandálias, dá uma sandália para o teu irmão. Prega bondade para o próximo. E se no lugar que você for falar do bem, vai fazer tua cura, pede comida. E se no lugar que você não for bem recebido, pega as tuas sandálias e bate na porta e vai embora e nem olha para trás. Em Cafarnaum, em Nazaré, que Jesus não foi bem recebido, ele nem quis voltar. E Jesus, ele pregava, não nas sinagogas, ele pregava nas ruas. E lá ele levou multidões de 5.000 pessoas, multidões. Ele nem pregava nas sinagogas, porque ele pregava sem cobrar nada. Peraí, eu não sei que Bíblia que essa astróloga está lendo. A primeira pregação que nós temos de Jesus como judeu, porque Jesus era judeu, foi na sinagoga. Quando ele abriu o livro de Isaías e disse, olha, se cumpriu tudo isso. Então, Jesus pregou na sinagoga sim. Entretanto, a missão de Jesus não era somente pregar nas sinagogas, mas também pregar entre as multidões.
levar a palavra para os pobres, trazer as boas notícias, que é o evangelho. Então nós precisamos tomar muito cuidado com alguns argumentos, tá bom? Ele não pregava vendo dízimo. Jesus, ele fazia a cura. Jesus, ele fazia a cura. E ele comia com as pessoas. Porque quando você come, você também está curando as pessoas. Ele pedia a comida, ele pedia comida e curava. Ah, meu Deus, alguém pode me dizer que Bíblia que essa senhora leu? Sei lá, não. Sei lá, algum evangelho apócrifo, onde que Jesus pediu comida? Não, as pessoas que convidavam Jesus. Existe uma passagem, né, em João capítulo 4, por exemplo, onde diz que Jesus pediu água porque ele estava com muita sede. Mas observe que quando Jesus pede água, é exatamente para puxar uma conversa e falar com aquela mulher samaritana. Eu não sei que evangelho é esse que essa mulher tá lendo. Então, ela tá falando algumas coisas ali que eu já percebi que não tem nada a ver com a Bíblia. Só se ela está lendo lá algum livro apócrifo, sei lá. Ah, mas enfim, gente, vamos lá. Ele tinha mulheres que seguia com ele e tinha homens que seguia com ele. E ele amava as mulheres. Isso para mim é Jesus. Eu amo esse Jesus. Não esse Jesus que tá aí. Não. Esse Jesus, eu amo esse Jesus. Isso para mim é espiritualidade. Então eu não tenho religião, mas eu amo esse Jesus. E eu estou escrevendo esse livro. E eu vou lançar esse livro. Desculpa. Não dá pra entender. Olha, eu não tenho religião, mas eu amo Jesus. Como que, por exemplo, você quer seguir a Jesus e você não quer seguir os seus ensinamentos, as suas doutrinas? Agora, se você diz que crê em Jesus, você ama Jesus e você é astróloga, eu não consigo entender que tipo de, sei lá, que tipo de ideia de fé é essa. É uma ideia, então, mística, é um Jesus misturado. É tipo misturar água com vinho, jogar óleo na água. É tipo, sabe, misturar, gente, todas as coisas. Então, eu não entendo essas pessoas que acabam acreditando em um Jesus parcial. Olha, esse Jesus aqui eu creio, mas esse daqui não, eu não creio. Então, que tipo de Jesus é esse que eu quero saber? Eu quero compreender que tipo de Jesus é esse. Ah, é o Jesus do amor, mas não é o Jesus que condena. É o Jesus que prega sobre a cruz, mas não é o Jesus que nos manda levar a cruz. Então, não dá para entender que tipo de Jesus é esse que essas pessoas acabam acreditando. Então, cada um acaba criando o seu próprio Jesus. E é exatamente o que ela está dizendo. É claro, gente, eu concordo com algumas coisas que ela está dizendo, tá? Mas ela tem, assim, uma ideia muito louca sobre quem realmente é Jesus, né? E o evangelho. E você sendo evangélico, desculpa. Ué? Você é evangélico mesmo, né? Sou, e evangélico não acredita em Jesus? Não, desculpa, porque você... Nossa, desculpa, eu me exaltei tanto falando dele. Aí, ó, o Vilela é evangélico. Ela percebeu que ela estava atacando os evangélicos e deixando de lado o catolicismo, né? Então, ficou feia pra ela. A coisa ficou feia, né? Me perdoe. Mas o evangélico também acredita em Jesus? Não, eu sei que você acredita que eu me senti uma pastora falando ou não. A pastora Mônica. Pastora. Fora que pastorado feminino não é bíblico, né? Então... Vocês entenderam, né? Mônica, Não, é apóstola. Apóstola. Né? Que, aliás, o termo apóstolo só é para Pedro e Paulo. Quem se intitula apóstolo no Brasil... Tá errado. Charlatão. Não pode. Apóstolo. Nem o Papa é apóstolo. Só Pedro e Paulo. Os outros são abaixo. Interessante. Não pode ser apóstolo, mas existe o papado. Na verdade, minha senhora, o papado não tem base bíblica. Dizer que Pedro foi o primeiro papa, isso daqui é uma mentira. É uma mentira. Em primeiro lugar, Pedro tinha sogra. Então, para você ser um papa, você não pode ter relação sexual com nenhuma mulher. E muito menos ter filhos. Eu não sei se Pedro teve filhos, a Bíblia não fala. Mas ele tinha uma sogra. Agora, a questão de ser apóstolo, eu não concordo também. Hoje, tá? Nos dias de hoje, pra mim, a questão de ser apóstolo teve um tempo. Hoje não existem mais apóstolos. Para você ser um apóstolo, você precisa cumprir 3 requisitos. A primeira coisa, você precisa ser uma testemunha ocular de Jesus.
A segunda coisa, você precisa ser chamado pelo próprio Cristo. E a terceira coisa é que você tinha que ser participante do ministério de Jesus, ou seja, você tinha que ter andado com o próprio Cristo. Então, Valdemiro Santiago, Agenor Duque, esses homens aí não são apóstolos biblicamente falando, tá? O último apóstolo que nós conhecemos na Bíblia foi o próprio Paulo, tá? Então, referente a isso, ela tem razão em partes, tá? Entretanto, falar que só o papado é permitido, né? Isso daí, gente, é uma tremenda mentira. Não existe papa na Bíblia. Pedro não foi o primeiro papa. Parem de acreditar nessas heresias, nessas mentiras, tá bom? Para com essa besteirada aí de apóstolo sei lá o quê. Isso ganha para ganhar dinheiro. Aliás, é uma vergonha como esses pastores ganham dinheiro. Eu tenho nojo disso tudo. Isso é uma vergonha. Gente, é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Isso é uma indecência. Eu tenho vergonha de ver isso. É uma indecência. Como é que pode? Como é que pode um pastor estar na lista da Forbes? Isso é uma indecência. Realmente é inacreditável o cenário que nós estamos vivendo, onde tem pastores ou bispos, né, saindo na Forbes, como as pessoas mais ricas do mundo. É triste, né? Porque o pastorado em si não é um cargo profissional, o pastorado é uma vocação. Você não está ali simplesmente por causa de dinheiro. Você está ali porque você ama a Cristo e você ama pessoas. Então é totalmente diferente. Muitas pessoas perderam completamente a ideia do que é ser pastor. Hoje em dia, né? A ideia de ser pastor se tornou um glamour. As pessoas acabaram glamorizando o pastorado. E isso é muito triste, né? Desculpa, gente, é uma indecência. Pastor ou bispo? Hã? Pastor ou bispo? Sabe, qualquer lixo. Isso é um lixo para mim. Quanto mais eu estudo sobre Jesus, isso para mim é um lixo. Calma aí, tia. Chamar os bispos e pastores de lixo é complicado, né? Porque você, pelo que eu vi, você tem ali um pé no catolicismo. Porque você falou ali dos evangélicos, dos bispos, dos pastores, mas não falou, por exemplo, dos papas anteriores que surgiram. Onde teve ali vários problemas, por exemplo, recentemente, e esse podcast também é recente, né? O Papa ali apoiou a bênção para pessoas do mesmo sexo, né? O casamento. Então, peraí, isso daí você não fala, né? Então, que tipo de evangelho você está seguindo? Não adianta falar somente dos evangélicos e esquecer de outras religiões. Complicado, né, tia? Eu hoje, como astróloga, Vilela, embora eu tenha a agenda lotada e um monte de coisa e tal, e trabalho... Vilela, eu acordo todo dia 3 da manhã. 3 da manhã para trabalhar. Hoje eu estou com 3 empréstimos, estou com meu carro consignado, é verdade. E fazendo isso aqui para manter uma estrutura. Eu tenho 8 funcionários e pai ajuda e faz. Eu ajudo muita gente, sabe? Mulheres que precisam de ajuda, amigos que precisam de ajuda. Mas você sabe que tem pastores que são assim também, que ajudam não, pessoas. Tem. A gente não pode generalizar. Não. Mas eu também sou indignado com essa coisa de prosperidade, de roubar você sabe o pessoal. Que eu fui no interior visitar... Né? A gente sabe de muita história, né, Lene? Exato. Sim. Se ela é astróloga e ela sabe o que vai acontecer no futuro, por que ela não adivinha o número da Mega Sena? Com certeza ela iria conseguir quitar suas dívidas, pagar os seus funcionários e nem ser mais astróloga. Então... é bem incoerente dizer, por exemplo, que muitas pessoas ganham dinheiro na igreja revelando coisas ou enganando as pessoas se você é astróloga. Simplesmente você joga uma coisa ali e deixa ali, né, na obra do acaso, dizendo que vai acontecer mesmo. E você recebe dinheiro pra isso. Então, não é muito confiável. Sabe? Cuidado com a hipocrisia. Eu fui no interior visitar uma amiga e um pastor na garagem de uma igreja, coisa mais linda, com o filho tocando. Poxa. Que coisa linda. E ele, quando passou com a cestinha para pedir o dinheiro, você fala, meu Deus, que coisa linda. O menininho tocando a bateria. E isso sim. Agora, essa cambada de ordinário vagabundo... máquina, né, de fazer dinheiro aí... Não. Isso é tão indecente para mim. Isso é tão indecente para mim. Com Jesus, não tem nada a ver com o evangelho. Isso já virou, isso é o demônio. Isso é o demônio, gente. Isso é o demônio. Então, realmente,
Realmente eu creio que muitos bispos, apóstolos por aí que dizem que são de Deus, são usados realmente pelo diabo. Um evangelho que dá casa, mas não dá graça, pra mim isso daí não é o evangelho, tá? Essas pessoas estão sendo usadas pelo diabo. Bíblia é isso também, né? Isso é o demônio. Isso pra mim é ultrajante. Não é? Apocalipse fala dessa Exatamente. Isso é ultrajante. Pra mim isso me dá isso me vira estômago. A igreja que cultua mais o pastor da igreja, né? O suor dele cura, Sim. não sei o que cura. Aquela história, se Jesus visse isso agora, ele ia pegar o chicote e ia dar um cacete em todo mundo. Isso é indecente. E eles são tão malandros, né? Porque eles... E realmente, se Jesus estivesse em nossos dias, né, de uma forma carnal, andando pelas igrejas, ele iria chicotear muitas pessoas. Inclusive, ele também iria condenar essa ideia de ficar adivinhando o futuro através da astrologia. Tá bom, tia? Tiram a imagem de Cristo na cruz, exatamente, é lógico, né? Como é que você vai falar tudo aquilo que ele fala e com Cristo sangrando na cruz? Vamos lá, realmente eu concordo com algumas coisas que essa astróloga, né, disse no podcast. Entretanto, ela puxou um pouquinho de sardinha, né, pro catolicismo. Entretanto, parece que ela é meio confusa teologicamente falando, né? Ah, gente, ela é astróloga, então não dá pra, por exemplo, cobrar isso dela, né? Ah, ela errou um texto bíblico ou errou quem realmente é Jesus. Hoje em dia as pessoas estão criando o seu próprio Deus. Então, não é o Deus bíblico, é o Deus que eu creio. Mas, muitas vezes, esse Deus que essas pessoas estão crendo não é o Deus bíblico. Então, elas acabam acreditando em heresias, em doutrinas estranhas por aí e acaba virando ali, né, uma gororoba. Essa é a verdade. Enfim, tudo que ela disse, dá pra filtrar algumas coisas boas? Dá. Entretanto, eu acho que ela exagerou em algumas palavras. Dá pra você falar sobre a verdade sem usar palavras muito ofensivas. Sabe, gente, falar, por exemplo, que todos os pastores e bispos são um lixo ou ladrões ou algo do tipo é muito grave. Depois o Vilela tentou consertar ali, né? Parece que ela estava um pouco revoltada. Eu também ficaria revoltado se, por exemplo, eu pagasse um valor X para uma astróloga e de repente não acontecesse aquilo que eu queria, ou sei lá, número da Mega Sena, comprar um carro, comprar uma casa, quando que eu vou ter essas coisas, quando que eu vou ganhar tal coisa, e eu pagar algo e não se concretizar, eu também ficaria chateado, hein, tia? Então, tem os dois lados, né? Tem os dois lados. Tem aqueles bispos e apóstolos, né? Dizem que são apóstolos, que ficam revelando coisas por aí e cobram ali um valor absurdo. E aquelas coisas não acontecem. Sabe por que não acontece? Porque essas visões e revelações não vêm de Deus. São apenas falsos profetas e pessoas que não conhecem realmente quem é Jesus Cristo. E nós precisamos voltar às Escrituras, entender que a palavra de Deus é suficiente para nós. Então esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, não se esqueça. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.